Olha, nas primeiras horas da manhã, o Rio Grande do Norte foi pego de surpresa pelo jornal O Site do Valor Econômico, onde o atual presidente da Inframérica, em entrevista, confirma que a empresa vai devolver o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Essas notícias nos causam revolta, tristeza e um sentimento de indignação muito grande. E é preciso a gente recapitular aqui toda a história desse aeroporto. Esse aeroporto, desde que eu sou menino, é uma promessa que isso seria a salvação do Rio Grande do Norte. Que pela nossa localização privilegiada, iria ser construído um hub, um centro de distribuição de mercadorias, na ponta do continente, perto da África, perto dos Estados Unidos, perto da Europa, e isso seria a salvação do Rio Grande do Norte. Isso vem desde os anos 90. Nos anos 2000, esses assuntos se intensificaram. No governo Garibaldi Filho, foi investido no aeroporto Augusto Severo mais de 20 milhões numa recuperação. O aeroporto estava capenga, cheio de problemas, e foi investido esse dinheiro na recuperação. Aumentou os balcões de check-in, aumentou as esteiras de check-out, fez uma guaribada, deram uma lavagem lá, uma roupagem nova no aeroporto. Um aeroporto super bem localizado, que ainda tinha saldo para continuar nos atendendo, porque a capacidade do aeroporto de Parnamirim girava entre 3 milhões e meio e 4 milhões de passageiros. Quer dizer, ele estaria operando até hoje satisfatoriamente. Tinha uma pista, a melhor pista dos aeroportos do Brasil. E mais, a gente tinha vias excelentes, uma mobilidade totalmente adequada para chegar e sair. E com segurança. Um aeroporto dentro da cidade. Os políticos que nos representam nos condenaram, nada contra São Gonçalo, pelo contrário, nos condenaram a ir lá para os quintos dos infernos para pegar um avião. Você tem ideia? Tem gente que prefere sair de Natal para ir pegar um voo em João Pessoa. Quem vai para Pipa, um dos maiores destinos turísticos que temos, não pousa em Natal, pousa em João Pessoa. Pois bem, enfiaram goela abaixo o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Tem uma foto histórica desse momento. O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo da concessão do aeroporto internacional a Luiz Alves. O nome é Luiz Alves, o nome do aeroporto é Luiz Alves, uma homenagem ao ex-ministro, pai do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. O grande pai desse aeroporto é Henrique. E Rosalba Ciarline. Eu dei até um print numa matéria do blog do BG, de 9 de junho de 2014, o dia da inauguração oficial deste aeroporto. Ele começou a operar em 31 de maio de 2014 e foi leiloado em fevereiro de 2011. Nessa foto da Bolsa de Valores, está lá Henrique Alves com o martelo do leilão, João Maia, Rosalba Ciarline. Depois foram tomar vinho caro, jantar, comemorar. O presente que nos botaram goela abaixo. Foi uma condenação à sociedade potiguar esse aeroporto. E é muito grave o que o presidente da Inframérica disse. Ele vai devolver ao erário público o aeroporto. Porque o aeroporto não se paga. E a gente, de novo, foi condenado ano passado, porque o aeroporto de Viracopos, um grande mico, que dá um prejuízo anual imenso, os políticos aprovaram a relicitação dos equipamentos privatizados dos aeroportos. Foi através de Viracopos que os políticos brasileiros aprovaram a relicitação. E isso agora chega aqui. E você sabe quem vai bancar o prejuízo do aeroporto de São Gonçalo agora? A sociedade potiguar brasileira. Porque eles vão devolver a nação. E mais, a Inframérica vai processar a nação. Vai querer receber. Porque, segundo ela, investiu milhões. E quando foi licitado o aeroporto, era com uma capacidade de 4 milhões e 300 mil passageiros. E essa operação nunca passou de 2 milhões e meio. 4 milhões.
E a gente, não, 4 milhões e 300 a primeira etapa. A segunda etapa, 8 milhões, e ainda tinha a terceira que chegava a 12. Isso aí nem no meu tetraneto vai acontecer. E aí, nunca atingiu. E a gente precisa também voltar no tempo, Daniel, para dizer que esse consórcio, quando ganhou o leilão, tinha Engevix no meio. Era Engevix e Inframérica. A Engevix tirou o aeroporto de Brasília e de Natal. A Engevix é aquela empresa que na construção do aeroporto aqui não pagou os fornecedores, que depois fez um acordo de leniência. No acordo de leniência disse que pagou propina aos políticos no aeroporto de Natal e de Brasília, e depois caiu fora que estava quebrada. A Engevix, e ficou só a Inframérica. A Inframérica, segundo o presidente da entrevista Valor, pagou agora em janeiro 15 milhões de reais para operar. Se eles pagaram 15 milhões agora, Daniel, ele não vai devolver o aeroporto agora, vão ficar pelo menos 2020. Mas não passam disso, vão devolver. Então nós tivemos um aeroporto onde a gente não precisava. Depois começaram a criar, em 2015 anunciaram um roubo do Correio, nunca chegou. Surgiu aquela possibilidade de a gente ter um roubo da TAM. Quanto não foi gasto? E aí eu vou ler a declaração da então governadora, Rosalba Ciarline, no dia da inauguração oficial do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Vejam só. A governadora, o release do governo do estado, né? Participou na manhã desta segunda-feira da inauguração do Aeroporto Internacional Aloysio Alves de São Gonçalo. A chefe do executivo acompanhou a cerimônia ao lado do ministro-chefe da Aviação Civil, Moreira Franco, juntamente com o diretor-presidente da ANAC, Marcelo de Guaranis, e o prefeito de São Gonçalo, Jaime Calado. Durante o discurso, a governadora lembrou o desafio que foi viabilizar a construção do aeroporto junto ao governo federal e agradeceu a todos da classe política que contribuíram. Aspas. A inauguração do aeroporto é um marco na história e na economia do Rio Grande do Norte. Nos esforçamos para que estivesse pronto antes da Copa, pois sabemos da visibilidade e oportunidade de atrair novos negócios. Certamente, em um futuro próximo, poderemos colher os frutos de mais essa conquista. Governador Rosalba, qual foi a conquista? Quais foram os frutos? Nós só temos prejuízo. Para completar, você sabe que no dia da inauguração a presidente Dilma não pôde vir, que gripou, né? Ela gripou. Ela vinha e aí mandou, porque pegou uma gripe. Só mais um dos fatos atípicos. Então a gente está condenado, vamos ter que assumir essa bomba e mais. Esqueça o aeroporto de Parnamirim. A operação não volta mais para lá. Não volta, isso aí está superado. A própria Força Aérea Brasileira disse que isso aí acabou, que não volta mais a operação para lá. E o pepino e a bronca ficou na mão da gente. E mais, muita gente ganhou dinheiro lá, né, Daniel Cabral? Quantas pessoas, inclusive grupo político, que tem terrenos lá até hoje, que tiveram valorização de 3 mil, 4 mil, 5 mil%. Que era justamente aí que eu queria entrar, Bruno. Venderam a proposta de um aeroporto que iria transformar a mobilidade aérea de Natal e impulsionar o turismo, ia fazer tudo isso. Só que esqueceram de que só colocar o aeroporto lá não resolvia. Precisava ter aliado a isso uma série de iniciativas. Basta dizer que um dos acessos foi inaugurado há alguns meses. Um dos acessos foi iluminado há alguns meses. Então, isso mostra de que o objetivo estava longe de melhorar, de propor, de fato, uma melhoria do acesso à cidade do Natal, ao estado do Rio Grande do Norte. Havia outras intenções que, sinceramente, não eram beneficiar. A quem interessava esse aeroporto onde ele está hoje? A quem? Por quê? É a pergunta que fica. A nota da Infraero diz que a Infraero continuará administrando, né, o aeroporto, honrando com os compromissos e com o pagamento dos seus funcionários, até uma passagem de bastão. Eu fico me perguntando até quando a Infraero permanecerá com esse serviço de excelência, segundo ela. O único político, né, que se pronunciou até o momento foi o deputado Fábio Faria, através do blog de Dinarte Assunção. Ele primeiro criticou a gestão da governadora Fátima, que disse que em nenhum momento senadores e deputados federais foram avisados de que isso poderia acontecer e que ele foi pego de surpresa. Inclusive teve ontem com o presidente Bolsonaro, e se soubesse do assunto já poderia intervir, já que ele é próximo ao presidente Bolsonaro, mas que já acionou o presidente da ANAC e também o ministro de Infraestrutura. Eu falei com o deputado Fafari, inclusive estou conversando com ele agora, Mariana.
Inclusive, ele será o nosso entrevistado amanhã. Só um Aqui detalhe, no programa. ele vai propor uma audiência na Câmara Ele Federal vai para tratar sobre propor isso. uma audiência, disse que falou com o presidente da República, falou com o ministro de Infraestrutura e que vai estar com o presidente quarta-feira da semana que vem, e ele pode confirmar isso aqui amanhã, para tratar desse aeroporto. Realmente foi o único político até o momento que botou a cara a tapa e deu alguma satisfação à sociedade potiguar. A indignação, Daniel Cabral, é muito grande. Causa uma revolta na gente. Porque a gente assiste o mesmo filme. O Rio Grande do Norte, sem sorte. Vai ficar uma bomba pra gente. E mais, cria-se uma insegurança jurídica total. Quem danado quer investir nessa terra, gente? E a Inframérica não tinha que avisar a classe política mesmo não, Mariana. Ela é uma empresa. Ela é uma empresa. Ela ganhou um leilão, acabou tendo que assumir a bomba sozinha porque outra empresa quebrou. Quebrou. Quantos problemas nós não tivemos nesse aeroporto ao longo dos anos? Quantos? Quantos a sociedade potiguar não já investiu para esse aeroporto funcionar? A pista, Mariana, foi construída pelo Exército. Custou milhões. Em 2017 teve que ser refeita. Porque deu chabu, trincou, as aeronaves não podiam pousar. Passamos 60 dias sem pousar avião aqui de noite. As operações foram transferidas para João Pessoa e para Fortaleza. Trazendo um prejuízo enorme. Enorme. Então a Inframérica não tem que dar satisfação à classe política mesmo, não. Agora a classe política tem que dar satisfação hoje. A ex-governadora Rosalba, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, o deputado João Maia, todos que participaram. Tem que aparecer, botar carinha a tapa e dizer por quê. Qual foi a intenção deles? Aliás, o Rio Grande do Norte teve o azar de ter um governo como Rosalba Ciarline. É o pior governo, deixa eu me entender de gente. Tudo que a gente passa hoje aqui foi provocado pelo governo da ex-governadora Rosalba Ciarline. Tudo. Qual é o projeto que a gente teve no governo de Rosalba? O aeroporto e a Arena das Dunas. 2 bombas. Qual é o outro? É o Rio Grande do Norte sem sorte. Eu fico puto, rapaz. Que vai cair no colo da gente de novo. Quantos acessos nós construímos? Quanto não custou isso? Quanto não custou? Para completar, botaram um pedágio caríssimo. Lá na bexiga é 1 quilômetro para chegar no aeroporto. Para quê? Para tentar se bancarem. É só presepada, velho. Eu acho, Bruno, que não é menosprezando a iniciativa nesse momento do deputado Fábio Faria. Evidentemente, foi o único até agora, e ainda bem que tem um único, mas a culpa disso é da classe política. Eu não estou falando só de quem tentou fazer com que o aeroporto se viabilizasse, que trouxesse aquela obra, como você colocou aqui, não. A culpa são dos que ficaram, dos que estão na atual legislatura da Câmara Federal, do Senado. A governadora Fátima Bezerra não tinha nada que estar avisando realmente aos políticos, não. Ela, junto com os outros, deveriam estar tomando providência há muito tempo, viabilizando uma estrutura do Rio Grande do Norte para que o aeroporto fosse viável. Esse aeroporto veio com a promessa de ser intermodal, né? Era um aeroporto de carga. Os passageiros, apesar da Inframérica vir com esses números, era uma das operações. Eu lembro que se falava muito na área de livre comércio, onde a gente iria ter lá, na área interna, já que poderia fazer na área interna do aeroporto, e ele é muito grande, indústrias que poderiam baratear a montagem, por exemplo, de computadores, com peças vindo de vários lugares do mundo, tudo um discurso que nunca saiu do papel, né? Porque não houve viabilidade nenhum dos políticos do Grande, me diga um, fora a batida do martelo, de lá para cá, que tentou se mobilizar para fazer alguma diferença nesse aeroporto. E tem uma coisa, Bruno, quando você coloca que o Rio Grande do Norte é sem sorte, é de muito tempo. Eu estava lembrando aqui, ficamos de fora da... Você lembra da ZPE? Ficamos de... ZPE, não se lembra? Você lembra da Transnordestina? De tudo, velho. De tudo. A ferrovia sai de Pecém para Suape, passa fora do Rio Grande do Norte, até Patos, na Paraíba. A ferrovia passa dentro de Patos para receber as mercadorias paraibanas. Que gastaram milhões no terminal de passageiro e o navio não passa na ponta. É a maior prova a maior prova da incapacidade dos nossos políticos. É a maior prova da irresponsabilidade dos políticos do Rio Grande do Norte com o Estado. Eu fico indignado, a sociedade tem que ficar indignada, nós não podemos, mas o Rio Grande do Norte não pode viver desse jeito. A ZPE era menino também, vai chegar a zona de proteção de exportação em Macaíba, papapá. É só coisa faraônica, rapaz. E nada acontece. Bruno. Veja só, Bruno,
Quando eu era jovem, adolescente, a gente era pau a pau com o Ceará. Isso. Olha, Era pau a pau. Olha, rapaz, até Maceió, que é o menor estado do Nordeste. João Pessoa era o primo feio. A gente brincava que João Pessoa era isso aqui, ó. O anel e esses 3 dedos, que era o quê? A entrada, a saída da lagoa e 3 edifícios que tinha lá. Hoje são os paraibanos que malham da gente, rapaz. João Pessoa era horrível, cara. Olha a Paraíba hoje, cheio de indústria. Olha o tamanho de Campina Grande. Olha o turismo de João Pessoa. Até isso cresceu. Olha a orla, olha a cidade. Qual é o projeto que Natal teve nos últimos 20 anos? Bruno. Qual é o projeto de desenvolvimento nessa cidade dos últimos 20 anos? Como é que os prefeitos têm coragem de vir dar entrevista? Eu fiz isso. O que foi que fizeram? Até as obras grandes que a gente tem aqui foi com o governo federal, com o verbo federal, que faz obras da Copa de mobilidade. Aliás, tem uma que nunca acabaram. O túnel de macrodenagem. Mas fica todo mundo tocando disco. Entendeu? Pra mim não dá, velho. Chega. Essa história do aeroporto é tão maluca, porque se a classe política de fato tivesse atenção e interesse em resolver uma série de situações, a gente ficou durante muito tempo debatendo o hub da TAM, o hub da TAM, o hub da TAM. Fortaleza quietinha, caladinha, fez uma parceria, levou o hub da KLM pra lá. Um hub que leva e traz gente do mundo inteiro. É a porta de entrada do Brasil, que vem através dessa companhia e parceiras. É Fortaleza. Bruno, por que o Rio Grande do Norte O desapareceu? Beach Park anunciou semana passada que vai construir um novo complexo em Lucena. Isso. Certo? O hotel de Baía Formosa, cadê? Cadê? Já era para ter começado com o Red Rock Café em Pitangui. Os hotéis, se lembra que veio o Dave Beckman, Antônio Bandeiras, aqui? Ronaldo Fenômeno. Rapaz, é só truque. É só truque. Gente noja, tá cansado disso, cara. E esse povo tem coragem de ir pra rua pedir voto, aparecer na televisão. São os mesmos, cara. São os mesmos, desde que eu sou menino, são os mesmos. Agora, Bruno, você imagine, a frustração nossa é tão gigantesca, do Potiguar é grande demais, você imagina o que é para a população de São Gonçalo do Amarante. Porque ali sim, aquela população foi enganada. Porque no momento que você propõe uma obra daquele tamanho, dizendo que vai mudar a realidade da cidade, e ela fica lá, ela é só concreto. A única coisa que foi para São Gonçalo foi um grande concreto. Isso. Um bloco de concreto e 2 pistas. Uma, né? Porque a segunda não conseguiram fazer. Pior, Daniel, foi anunciado o aeroporto, iniciaram a construção e em muitas das situações sequer tinham concluído os processos de desapropriação. Sabe? É como se a gente iniciasse uma grande obra sem saber por onde começar, nem sem saber se vai terminar. Fernando Noronha, um ouvinte aqui, é tanta mensagem, gente, me desculpa, eu não tenho como dar conta não. Fernando Noronha não era que pertencesse ao Rio Grande do Norte. Mas na Constituição de 88, Fernando Noronha passou para Pernambuco. Por quê? Entendeu? Por falta de força política. Isso. Por falta de força política. Nós perdemos o banco que a gente tinha. Sabe por que a gente perdeu o banco? Por causa de briga política. Porque o Banorte não era para ter fechado. O Banorte não tinha essa questão de liquidez. Pelo contrário, o nivelamento do Banorte, não, do Banderno. Banderno. Mas sabe o que foi que aconteceu? Foi briga de Geraldo com o Zé Agripino. Essa é a verdade. Enfim, aqui, papai, é só... Entendeu?